Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Grandes inovações têm tudo para correr mal, mas e se correm bem? Na Nissan gostamos dessas duas palavras que desafiam convencionalismos. E se? E se criarmos um carro que reimagina a condução 100% elétrica? E se conseguirmos uma autonomia até 536 km e uma extraordinária potência com tração às 4 rodas e Force? E se marcar um test drive para experimentar o emocionante Nissan Ariya? Tem tudo para correr bem. Nissan Defy Ordinary. Bem-vindos ao podcast Isso Corre Bem. Este é um podcast com a iniciativa do ECO, financiado pelo Doutor Finanças e pela Nissan, e tenho hoje comigo a Filipa Garcia, CEO da Garcias, uma marca que nos toca e que certamente já tocou em muitos e muitos portugueses. Obrigado, Filipa, por teres vindo ao nosso podcast. Este podcast é um podcast, como falámos há pouco, antes de nos sentarmos aqui e começarmos esta nossa conversa, que visa sobretudo um momento de decisão das nossas vidas. E todos nós, independentemente de sermos CEOs, trabalhadores, estudantes, jovens no início da sua vida, temos esse momento de decisão. E o momento de decisão é sempre um momento de os nossos medos, os nossos receios que aparecem. Será que tomei a decisão certa? Será que devo ir para aquela escola ou não devo ir para aquela escola? Portanto, em toda a nossa vida nós somos confrontados com estes momentos de decisão. Honrar o passado, marcar o presente, construir o futuro. Eu começo por aqui, que li que é o teu lema. Como é que se vive com este lema? Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um gosto enorme de estar aqui e poder também partilhar um bocadinho da história da Filipa e da Garcias, que estão intrinsecamente ligadas, e poder também partilhar estas experiências que eu tenho vivido nos últimos 15 anos a nível profissional e como é que as mixo também com esta jornada de autoconhecimento que eu acho que é tão importante para os nossos líderes. Esse manifesto, digamos assim, que nós construímos na Garcias é um manifesto que também descreve a Filipa, eu diria. Portanto, não só descreve a Garcias, como também descreve quem tem o apelido, digamos assim. Isto porquê? Porque é que nós o construímos? O honrar o passado, porque quando eu herdei a Garcias, literalmente há 3 anos e meio, infelizmente pelo infortúnio do desaparecimento súbito do meu pai, eu herdei uma empresa com 4 décadas. Portanto, não foi algo ligeiro. Havia uma história. Havia uma história muito grande, havia muito trabalho, muito sacrifício, muito espírito de sacrifício que eu vi no meu avô, que eu vi no meu pai, portanto que eu presenciei a nível pessoal e profissional e que me marcou imenso. E portanto eu não poderia deixar esta mensagem para quem também seguiu o meu caminho ou para quem ia iniciar o caminho comigo, que era, nós temos uma história, nós não nascemos ontem, estamos cá há 40 anos, temos muitas histórias engraçadas, muitas histórias de dificuldade, de superação. Passámos 4 décadas, os nossos antepassados geriram como conseguiram e como puderam, o melhor que sabiam, e por isso herdámos o que herdámos hoje. E por isso a honra, que é uma palavra que a mim me diz muito, eu já escrevi um bocadinho sobre isso, que é uma palavra, para mim honestamente eu encaro com alguma leveza. Eu acho que honra é pesado porque transmite muito o passado, claro, que há algum tradicionalismo. Eu acho que na minha ótica devemos olhar um bocadinho para a honra como algo positivo, porque eu acho que às vezes nós damos uma conotação pesada / negativa às coisas. E eu sou muito otimista, e então tendo a olhar para tudo o que se apresenta na minha vida... Copo meio cheio. Para o copo meio cheio, exatamente. E como algo de vamos passar. Então, se for uma coisa menos boa, vamos olhar como é que vamos passar e não vamos perder aqui nenhum minuto a pensar que tragédia que isto é. Isso tem sido pautada, a minha vida tem sido pautada por esse comportamento. E, portanto, a honra é uma palavra que eu levo com imenso orgulho, mesmo de coração cheio, porque eu vi, mais ninguém viu, mas eu vi o lado pessoal e profissional da minha família nesta empresa. E o quanto, se calhar, o fecho, não é? O término da vida do meu avô e do meu pai, associados ao stress, à ansiedade de construírem o seu legado, não é? E a tudo o que isso está associado. E por isso, eu, mais do que ninguém... tentei que a palavra honra estivesse neste caminho. E sentes esse peso no teu dia-a-dia hoje, que assumes esse legado, não é? Olha, eu não gosto da palavra peso, eu gosto da palavra responsabilidade, talvez, porque o peso, lá está, tem outra vez sempre uma conotação muito negativa, e eu acho que responsabilidade é um bocadinho mais leve. Como isso já está assumido em mim, desde o dia em que eu pisei na Garcias, em 2010, porque eu acho que sempre soube que o meu trajeto me levaria a isto, talvez não tão cedo, obviamente,
e sabia que o meu pai me estava a construir inconsciente ou conscientemente, e eu estava a ser levada, consciente ou inconscientemente, a passar este processo e a preparar-me para dar este passo, eu tento levar isso com o mínimo de peso, portanto o máximo de responsabilidade, mas sem negativismo de assumir um peso. Para já porque eu amo o que faço. E, portanto, como é aquela frase que muitos dizem que faz o que gostas e não trabalharás um dia, certo, digamos assim. E é isso E eu que literalmente sinto isso. Eu adoro o que faço. Claro que há dias bons e dias menos bons, como para todos, em tudo, pessoal e profissional. Faz parte, e é bom que assim o seja, porque não pode ser tudo ótimo, não é? Temos que ter os nossos... É impossível. De facto, é E impossível. isso faz-nos crescer também, essencialmente. Mas eu transformo a responsabilidade num orgulho e num dever. Num dever para com as 350 pessoas que trabalham comigo. Já são 350 pessoas. 350 pessoas. E, portanto, quando o meu pai faleceu e quando eu comuniquei isto, portanto, perante os 150 que tinha à minha frente, porque eu estava em Alcochete, portanto, os outros souberam posteriormente, eu assumi desde o dia 1 esse meu papel de líder, porque eu olhava para as pessoas e a reação, pois é isto que as empresas familiares também têm muito mágico, não é? A maior parte deles começou a chorar à minha frente desenfreadamente. Porque é família, não é? A empresa é uma família. A empresa é uma família. Achas que isso é por ser uma empresa familiar? Eu acho muito, sim, honestamente. Claro está que quanto maior a dimensão de pessoas, mais difícil é tu teres aquele ligação da liderança. reach, claro, aquele reach a toda a gente. Mas eu digo-te, ainda ontem eu estava no armazém, fui ao armazém na Alcochete, os nossos escritórios centrais são no nosso armazém principal, o que eu acho ótimo, porque permite-nos à direção ter aquela proximidade. E eu gosto de ir, meter-me nos armazéns. Eu li que não gostas de ficar sentado na secretária por ver coisas Não gosto muito. que na secretária não vês. Não sou muito pessoa de secretária. És mais pessoa de Sou passear mais e pessoa, de gosto pela muito empresa, de passear, dizer olá, de cumprimentar, sentir, falar. de ver, de olhar para a cara das pessoas, Perguntar. Se olhas uma cara fechada, perguntas. Sim. Assim, desde que temos as direções, também tento deixar esse caminho um bocadinho para elas, mas alerto. Às vezes posso passar pelo departamento de recursos humanos e digo, Ana Rita, olhei para a XPTO e ela não estava com boa cara, passa-se alguma coisa? E às vezes a pessoa até sabe logo e dá-me logo a resposta, ou diz, olha, por acaso não reparei, mas vou investigar. Ou às vezes se é uma pessoa que eu até tenho alguma confiança, pergunta, está tudo bem? Família? Está tudo certo? Isso é teu ou vem já do teu pai? Olha, eu acho que sempre vi algo, ou isso fazer o meu pai e o meu avô, percebes? E então eu acho que é muito, depois, esse foi um ensinamento que pegou, estás a ver? Aquela familiaridade. E como eu te dizia, ontem passei no armazém, não sei o nome de todos, não posso dizer, chegar ao pretenciosismo, chegar ao nome de todos, mas temos muitas pessoas há muitos anos connosco, que também fico muito contente. E então consigo passar perfeitamente e dizer, boa tarde Carlos, está tudo bem, a família, Vítor, as férias foram boas, porque também sigo o Vítor no Instagram, por exemplo, e sei que o Vítor teve de férias agora há 15 dias. E as pessoas gostam muito desta conexão entre o topo e a base. E sendo que para nós a base é chão de armazém e chão de distribuição. E eu tento muito criar essa proximidade. Como te digo, são muitos e à medida, se forem mais, que é bom sinal de expansão, provavelmente não irei conseguir fazer esse trajeto com todos, como se calhar consigo com os que estão lá há 20 ou 10 ou 15 que eu sei o nome, não é? Porque há muitos anos que estão connosco e assistiram às transformações da Garcias, mas irei fazer o meu máximo para poder continuar nesse percurso, porque eu acho que dá uma familiaridade que dá mais compromisso. As pessoas sentem-se mais comprometidas com a organização. E às vezes tudo é um olá. Sentem... Sim, porque o chefe sabe o teu nome. Isso é importante para as tens a pessoas. porta aberta sempre. Completamente, sempre. Aliás, eu nunca estou de porta fechada. É raríssimo eu estar de porta fechada. Só quando das duas uma. Ou preciso mesmo de me concentrar. Pronto, ou estou numa reunião, pronto, que não quero. E a maior parte das reuniões são de porta aberta, só se é um tema sensível, é que fecho. Ou nos raros momentos em que eu tenho mesmo necessidade de me concentrar muito e preciso estar mais em silêncio. E então aí fecho a porta para ganhar aqueles minutos ou aquela hora de silêncio para me concentrar sobre algum tema mais concreto. Mas raramente, a minha porta está sempre aberta. Nós até vamos lançar agora uma iniciativa muito gira, que é as conversas com a CEO. Vamos lançar agora a seguir ao verão. Internas? Internas. Porquê? Porque eu começo a achar que como somos muitos e como, desde que o meu pai faleceu, eu e o Sérgio, o meu marido, criámos as nossas direções, quer queiras, quer não, acaba por haver um afastamento. Estás a criar mais uma layer... Claro. E estás a criar propositadamente para esta layer filtrar o micromanagement diário, porque senão eu e o Sérgio não conseguimos ter capacidade para olhar de helicóptero, não é? E quando crias esta, também dás autonomia aos teus diretores. Eu e o Sérgio viemos diretamente 6, 7 diretores e tens que lhes dar autonomia e não podes estar sempre a interferir, não é? Nem estar sempre a dizer, olha, a Joana está com uma cara, eu acho que você devia ver. Eles têm que perceber isso por eles, não é? Claro. Podes dar um toque ao outro, mas não podes dar sempre todos os toques, na minha ótica.
E eu acho que isso pode ter criado aqui alguma desconexão ou algum afastamento. E como eu quero contrariar isso, eu sou um bocado idiota, digo isto algumas vezes que eu tenho imensas ideias. Aliás, a Raquel, a minha diretora de marketing, que tu conheces, Eu conheço. sofrer um bocado com isso. Porque Diretores de marketing sofrem sempre também, não é? Primeiro. E eu estou-lhe sempre, pá, tive uma ideia, o que achas, o que é que não achas? E ela filtra muito as minhas ideias, também que é importante. Mas tive uma ideia que achámos giro e que vou lançar, lá está agora, que vai ser todas as sextas-feiras. Vou bloquear na sexta-feira de manhã 2 horas do meu tempo para receber 4 pessoas, dar ali um slot de meia hora para cada pessoa. Fisicamente, portanto, ou em Alcochete, que é onde nós temos 2/3 dos nossos colaboradores, ou por Teams, se houver uma pessoa de outra delegação que queira estar por Teams. E que para mim é literalmente uma conversa com a CEO, ou seja, quer seja pessoal, quer seja profissional, alguém que me queira trazer um tema que não queira levar à chefia, alguém que tenha um tema pessoal que procure algum conselho, que queira uma ajuda. Sentes que isso é uma necessidade para o teu processo de decisão? E, assim, Mais do que tu eu gosto muito de sentir as minhas pessoas. Eu gosto muito de sentir. E para eu também quero fazer perguntas, porque eu quero fazer perguntas se está tudo bem, não está, como é que se está a sentir? Está a gostar da nova fase, o que quer que seja, o novo projeto, está a correr bem? Não? Eu sou super relacional. E acho que isso nota a partir do momento do dia 1 ou do minuto 1 em que estão comigo. E então eu sou muito faladora, sou muito interventiva, faço um esforço para ser ouvinte, que acho que é uma característica. E ouves? Consegues ouvir? Consigo. Eu acho que consigo perceber quando a outra pessoa tem necessidade de falar, eu calmo. E acho que consigo ter um bocadinho essa... Consegues ouvir um não? Porque há líderes que lidam mal com lidam isso. mal com o não, ou lidam mal com o confronto de... Porque, bem, tens a tua ideia, Certo? vamos por aqui, é este o caminho, é esta a decisão. Os teus colaboradores têm espaço para dizer... Claro. Eu acho que... Claro. Tem? Eu acho que vai bem por aí. Sim. Portanto, nós fazemos, por exemplo, 2 MTMs por mês. MTMs, eu chamo-lhes Management Team Meetings, em que todos os diretores estão reunidos comigo e com o Sérgio durante 1 hora, 2 horas, onde fazemos, digamos, o catch-up do mês. Fazemos isso quinzenalmente. Começamos as segundas-feiras quinzenalmente com isso. E há várias ideias que vêm para cima da mesa e mesmo eles trazem problemas dentro dos próprios departamentos que querem ouvir até a opinião dos outros departamentos. Eu promovo muito, nós promovemos muito essa interação, Tens a disponibilidade, que eu acho que é excelente, porque nós neste momento temos diretores com vários backgrounds e já tem acontecido a logística trazer um problema para cima da mesa que a financeira acaba por dar uma ideia porque já teve numa empresa em que acontecia o mesmo, e eu acho super rica esta troca de partilhas e acho muito bom. E às vezes eu própria digo, ou eu até acabo por ser um bocadinho... Temos 2 ideias em cima da mesa e eu e o Sérgio acabamos por ser o barómetro. Olha, achamos vamos mais para a direita. Ok, vamos mais para a direita. Se não correr bem, experimentamos a esquerda. Pronto, tudo certo. E tem acontecido, às vezes, eu trazer ideias para cima da mesa em que a financeira, ou a de marketing, ou a logística diz, epá, olha, eu acho que isso é capaz de não resultar tão bem. Tudo bem, certo. Então, mas porquê? Por causa disto e disto. Faz sentido. Porque elas têm outras ideias que eu posso não ter apercebido na altura em que eu tive a minha ideia e acho que estou convencidíssima que dá certo. E elas trazem-me outro approach, uma approach mais de dia-a-dia, uma approach mais de executivo e que muitas vezes podem ter razão, claro. Então vamos retornar, ok, então vocês trazem-me essa problemática, concordo até, não tinha pensado nessa perspectiva, mas vocês também concordam um bocadinho com a minha ideia, porque às vezes acontece, pá, gosto, mas como é que vamos isso sempre... Colar pessoas, o Rui Barrada, que é o amigo dos dois, sim. Escrevia sobre ti numa rede social, no LinkedIn, que tu colavas pessoas. Sim. É esse o teu colar de pessoas? Sim. Eu acho que faço cada vez mais esse trabalho. Sabes que eu costumo dizer que o meu trabalho como CEO é ser 90% psicóloga dos meus diretores. E digo isso com imenso orgulho, porque sinto que eles também têm à vontade para, obviamente, me trazer problemas, questões e desabafarem comigo. E às vezes extravasa ao campo profissional. Nós passamos tantas horas juntos que todos sabemos um bocadinho da vida pessoal de cada um, não é? Temos que ficar todos amigos, mas no final e acabamos por ficar de facto todos amigos porque ainda por dia a dia. Esta rede de diretores, nós somos todos mais ou menos das mesmas idades, temos um background similar e, portanto, há muita familiaridade uns com os outros, há muita à vontade e eu acho isso ótimo. E é algo que eu privilegio muito, manter esta proximidade. E, portanto, eu sinto um bocadinho isso, que eu vou sendo a cola, até porque há dias, honestamente, em que me acontece isto. Eu chego às 9 da manhã, abro o PC e depois começo a andar, não é? Vou até ao fundo e venho, e passo pela diretora financeira e vejo-a com uma cara. Então, se ela não está com ninguém, sento-me, fico 1 hora a falar com ela. Às vezes sobre problemas profissionais, outras vezes sobre temas pessoais que a pessoa até quer desabafar. Posso ou não dar o meu contributo, se fizer sentido ou não. Depois, pronto, saio dali com a intenção de ir para o meu gabinete, mas depois passo pela logística e vejo a logística com uma cara. Deixa-me lá sentar aqui ao pé da logística. Então o que é que se passa? Fico lá 2 horas. Porque depois, entretanto, metem-se 1000 coisas, não é? E depois chega às 5 da tarde.
e não abri o e-mail. Dia, certo. Não fiz nada, entre aspas. Não Certo. fiz nada, não é? Não Essa dei sensação. trabalho. E às vezes sinto um bocado frustrada, não é? Porque depois o meu dia-a-dia acontece, não é? E-mails, Pois é a pressão toda. Não é? WhatsApp, tudo a acontecer, problemas, telefonemas, isto hoje vem de todo lado, não é? WhatsApps, vem de todo lado. Mas chego ao fim do dia e pensei, mas eu fiz aquilo que era preciso. Eu confortei pessoas, eu ajudei a resolver questões que elas não estavam a ver sozinhas, ajudei-as a pensar, e até podemos ter solucionado ou não, a termos arranjado, vamos tentar. E no fim do dia é essa cola entre os diretores, não é? Portanto, esse elo de comum em que eles, quando têm um tema, sabem que eu estou sempre disponível, mesmo que não esteja fisicamente lá, podem sempre ligar e podem sempre conectar-se comigo dessa maneira. Tipo maestro da tua orquestra. Eu vejo dessa maneira e adoro esse trabalho. Adoro esse trabalho. Sabes que desde que aconteceu o que aconteceu ao meu pai, pronto, a minha vida mudou um bocadinho. Claro. Mantive-me na Garcias, obviamente, mas já comecei uma jornada de autoconhecimento diferente, que não me conhecia como líder, não é? Eu não existia como líder. Até o teu pai. Exatamente. E já agora permite-me a questão de a filha do patrão foi uma pressão grande, a filha é a neta do patrão, foi uma pressão grande na tua vida? Olha, quando eu entrei em 2010 na Garcias, saidinha da Católica, não é? E quando eu entrei senti os olhares associados a pensamentos. Lá vem esta agora. Pois é homens, é um negócio muito machista, portanto, naturalmente, também um bocadinho essa coisa... Continua a ser machista? Cada vez menos, sabes? Cada vez menos. Tu tens muitas diretoras também, entretanto. Coincidentemente, atenção, eu estou sempre a dizer que é pura de verdade. Não contratei ninguém com base em género, foi mesmo por competência e porque apareceram as pessoas. Eu acredito que eu depois tenho uma visão um bocado holística disto tudo, não é? Eu acredito que muito na máxima de o que tu dás, o universo retorna em dobro. Tem-me acontecido, graças a Deus, na minha vida pessoal e na minha vida profissional também. E acredito que quando nós damos oportunidades, realmente elas resultam. Tenho os meus erros de casting, como todos, mas felizmente tenho tido muito mais casos de sucesso do que de insucesso. E o que tu procuras num colaborador ou num diretor teu? Quando queres contratar alguém? Quando eu e o Sérgio percebemos que nós temos que criar uma linha intermédia, porque nós não vamos conseguir ser o one-man show que o meu pai queria ser, não vamos conseguir, nem queremos, porque a Garcias tem que dar o step-up, e para darmos o step-up nós temos que ter primeiras linhas de trabalho executivo direto no terreno, e nós não chegamos os dois a fazer tudo, portanto é impossível, e portanto tivemos essa escolha e decidimos dar o passo em frente de capacitar a Garcias de profissionais em cada departamento especializados. E eu honestamente, por exemplo, a Raquel, eu conheci a Raquel, porque a Raquel foi a minha chefe, ela odeia que eu diga isto, vai-se rir, mas a Raquel foi a minha chefe num estágio que eu tive, quando eu estive a tirar o mestrado. Eu não queria estar 6 meses, já deves ter ouvido esta história, eu não queria estar 6 meses, digamos, a olhar para o teto, a escrever uma tese, então pedi ao meu pai, ele meteu-me uma cunha numa empresa de bebidas, eu fui para lá 3 meses fazer um estágio e conheci a Raquel era a minha chefe. E eu quando saí, isso foi em 2009, e eu quando saí, eu sempre senti, eu vou trabalhar com esta mulher uma vez na minha vida, mais tarde. Sempre senti. E quando pensámos em diretora de marketing, eu disse logo a Sérgio, direto, é a Raquel. E fomos, e portanto, a Raquel eu tinha esta questão de a conhecer antes. Nós sempre tivemos uma química super interessante, somos muito parecidas, ela inspira-me imenso e eu acho que é um trajeto vice-versa. E portanto, química incrível aí. Depois, quando abrimos as outras posições e as pessoas foram aparecendo na nossa vida, as pessoas foram candidaturas, conhecimento, acima de tudo conhecimentos, não é? Ligas para uma amiga, olha, eu preciso de uma pessoa com este perfil, conheces, não... olha, tenho uma pessoa mesmo como tu queres. Mas e aí tu valorizas o quê? Porque é uma das críticas que eu ouço falar muito, as pessoas... Portanto, nós cruzamos com N candidaturas nas nossas vidas, né? E vemos os ladinos, é preciso um perfil de 5 anos, 4 anos, 3 anos... Eu não faço nada disso. A primeira coisa que eu sinto é química. Olhos nos olhos, química com a pessoa. Sentir a pessoa. Química com a pessoa. Pode dar um papel com um currículo brilhante, foi lá fora. Isso para mim vale 10% da candidatura. Estou honesta, vale 10%. E já tive erros de casting em que contrariei a minha intuição. Já contratei um diretor em que contrariei a minha intuição, mas acreditei mesmo que ele podia ser de outra maneira uma mais-valia para a Garcias. E ele depois esteve ali um tempo connosco e não resultou. Não fez fit. Nós acertamos sempre, não é? Não fiz fit, sabes porquê? E eu não tenho tema nenhum em dizer isto. A Garcias é muito exigente. Nós somos muito exigentes. Eu e o Sérgio somos os primeiros a ser exigentes connosco e com as pessoas que trabalham connosco. E a Garcias não é para qualquer um. Eu digo isto em todas as minhas reuniões de vendas, porque há sempre vendedores novos. As reuniões de venda têm tipo 80 pessoas. São normalmente os 60, 65 vendedores, depois é a direção. São 2 por ano que fazemos. Eu digo isto em todas as reuniões gerais, que é, a Garcias não é para todos. E alguns dos que estão aqui hoje não vão estar daqui a 6 meses.
Mas isso é verdade. E não é. E a verdade é que não há. Tu não gostar porque as pessoas se vão embora ou porque... Pode acontecer as duas coisas. As pessoas irem-se embora porque Não aguentam não fazem fit com a Garcias e procuram outra coisa, ou nós acharmos que as pessoas não é suficientes que eu não gosto de ser isto, mas não fazem o fit connosco, pronto, não estão na mesma linha, não estão alinhadas. E não sentes hoje a dificuldade burocrática do que é essa relação com o treinador? Claro, um bocadinho. Mas eu acho que depois flui. Ou seja, a saída flui. Mais difícil. Não é por aí que não se adapta à equipa. Não é. Não é isso que eu procuro. Não sentes essa dificuldade. Compromisso, eu procuro dedicação. E a dedicação tu vês de várias maneiras. E não é trabalhar 12 horas. Também pode ser. Isso era mais há uns anos. Já foi, não é? Não é trabalhar 12 horas. O compromisso tu vês nas ações do dia-a-dia, nas palavras das pessoas, na conversa que a pessoa tem à tua frente com o cliente e tu percebes esse engagement ou não, na conversa que ele tem com o team leader, na atmosfera, na ação. Aquilo que nos traz, nos dá. Eu acho que sou uma pessoa muito intuitiva. Tipicamente as mulheres são um bocadinho mais intuitivas, não é? Não quer dizer, obviamente, que os homens não tenham essa... Eu sempre me senti muito intuitiva e por isso te falava na jornada de autoconhecimento. Porque quando me aconteceu o que aconteceu em janeiro de 21, e eu estava grávida da Margarida e, portanto, havia uma série de coisas a acontecer na minha vida, fora o pôr a Garcias a andar para a frente. E, portanto, as minhas hormonas estavam todas baralhadas nessa altura. E depois, passado um tempo, tive ali uma crisezinha, porque eu não vivi o luto do meu pai, não é? O primeiro ano eu não vivi sequer o luto do meu pai. Tiveste que agarrar na empresa. Porque tive que fazer tudo, tive que ter um filho, tive que agarrar na empresa, tive que passar Covid, tive que fazer uma série de coisas. E passado uns meses valentes é que me deu um bocado o baque. E eu fui procurar ajuda, na altura, porque senti que não conseguia ultrapassar isso sozinho e fiz terapia durante algum tempo, foi excelente, recomendo a todas as pessoas. Isso também é já um estigma que não existe cada vez mais. Eu acho que não existe cada vez mais. Eu sou a primeira a bater terapia às minhas pessoas. A primeira. Quando eu vejo que elas estão ali a bater muito tempo no mesmo tema, não estão a conseguir resolver sozinhas, eu sou a primeira a dar o seu contacto da minha clínica. Direto. Olha, eu acho que fiz marcar uma consulta aqui, porque eu fui e fez-me super bem. E vou lá de certeza parar mais. Mas a saúde mental é fundamental. Primeira coisa. Mas como é que tu fazes qualquer coisa se não estiveres com a cabeça em paz? Certo. Até pessoal ou profissional. Mas isso, repara, aqui a questão pessoal está muito ligada sempre ao profissional. Não é? Sim. E esse equilíbrio, aquilo que nós antes ouvimos falar de quem tem... O correto é entrar às 8 e sai às 10 ou à meio-dia ou à meia-noite e fica ali. Isso já não é nada. Isso não existe. Pode existir, ainda há muito. Burocraticamente pode existir um horário de trabalho fixo. Mas quando isso, alguém me dizer, por exemplo, que o meu chefe ainda não saiu, não posso sair. Certo. Eu acho que isso é amadores, não é? Não de todo. Sabes que eu vivi essa transição. O meu pai era muito assim. O meu pai tinha uma forma de lidar com pessoas um bocadinho difícil. Vem de outra geração, veio de outros tempos. Atenção que o Covid foi uma mudança brutal. Sim. Com este paradigma. Isto tudo, não é? Completamente. E eu ainda hoje digo às vezes, e comento, se o meu pai estivesse aqui hoje, ia ser muito difícil para ele lidar com esta mudança. Muito difícil. Introduziste. Muito difícil mesmo. Ele não ia compreender algumas coisas. Porque nós temos que compreender as pessoas e o momento em que elas lideraram dentro do contexto em que elas lideraram. Sim, portanto, nós, deles, não é? obviamente, Era assim. eles viveram, era assim, eram outros tempos, não se falava em nada do que se fala de hoje, mas quem é que falava em equilíbrio? Certo. Esta palavra tem 3 anos, ninguém falava em equilíbrio, de nada. Juntar a parte pessoal e a parte profissional, Claro ter essa que sim. capacidade, teletrabalho. Teletrabalho, ninguém falava em nada disto, isto eram utopias, não é? Modernices, como diria o meu pai, se calhar cá estava. Mas eu sou a primeira a promover isso. E muitas vezes a dizer aos meus diretores, não, portanto, eles têm a possibilidade, um regime flexível, de escolher um bocadinho o que eles fizeram. Para mim, a liberdade é responsabilidade e, portanto, e nunca tive uma falha com nenhum deles, desde que assumimos este modelo, nunca senti nenhuma falha, nem pouca disponibilidade, mesmo no dia em que eles possam estar a fazer este regime mais híbrido, mais flexível. E eu sou a primeira, às vezes, a dizer-lhes, olha, até a Raquel é um exemplo giro. Por exemplo, no dia em que eu sei que ela vai fazer em teletrabalho, então, já marcaste um almoço com as tuas amigas? Ai, não sei se vou conseguir fazer. Esquece isso, vai almoçar com as tuas amigas. Mas há coisa melhor do que nós conseguimos fazer às vezes uma pausa nas semanas loucas e darmos umas risadas de 1 hora com os nossos amigos. E o que é que nos impede isso no dia-a-dia? Certo. Se estivermos a 10 minutos um do outro. E não achas que isto caminha cada vez mais, isto do trabalho, ser muito mais de prazo do que do ritual? Ou seja, nós temos... Olha aqui no jornal, por exemplo, nós temos X notícias para fazer, muito bem, temos o dia-a-dia para acompanhar e temos projetos que promovemos. O projeto acaba num dia, no outro dia, se calhar nós temos de descansar todos. Percebo, E podemos ir, e muitas vezes nós aqui colocamos
a questão do teletrabalho ou as pessoas estar... Eu não me interessa se as pessoas estão na praia e se estão a trabalhar, porque hoje em dia no telemóvel nós conseguimos... Claro que no chão de fábrica é diferente. Sim, claro. Tens que É natural. diferenciar a parte que exige trabalho físico e presencial do que não exige. Chão de fábrica, tens lojas, Claro. está aberto ao Que exige público. presença física. Isso aí é incontornável. Agora, há N serviços hoje em dia Sim. que nós podemos Consegues fazer da flexibilizar. praia. Eu consigo estar a mandar e-mails e a trabalhar Sim. na praia. Mas sabes que há uma coisa que nós privilegiamos muito na Garcias, que também é o contacto entre as equipas. E, portanto, Desaparecer, não é? sim, exatamente. E, portanto, o que nós fazemos na Garcias hoje, damos a possibilidade dos diretores fazerem X tempo de teletrabalho, pedimos para eles estarem pelo menos às segundas e às sextas no escritório, porque são dias, a segunda é o kick-off da semana e, portanto, é quando nós fazemos as MTMs e, portanto, é os dias mais importantes. E as sextas, porque para nós é o Casual Friday, mas é, por exemplo, quando as equipas de vendas se deslocam à delegação. E para haver esse cruzamento presencial é muito importante para a Raquel, não é? Cruzar-se com a equipa centro, com a equipa Alentejo, porque há sempre coisas que eles pedem, há ideias que eles trazem novas, porque olha, Raquel, um bar pediu-me para fazer uma festa, etc. Isto é presencial, isto E aí tu crias a cultura da empresa. E aí crias muito também essa cultura. Nós almoçamos todos juntos, nós temos uma sala de refeições na Garcias e almoçamos toda a direção. E é onde nós tomamos mais decisões. Aos almoços, quando estamos todos juntos. Mais descontraídos. Completamente, e porque lá está, a Diana da logística traz um tema, epá, hoje de manhã tive um picking com um problema, com isto e com aquilo e com o outro. E lá está, às vezes alguém que não tem nada a ver com logística mete-se no barulho e diz, epá, que engraçado, mas olha, porquê não resolves assim? É um panorama completamente diferente do que ela tinha pensado, porque ela está no problema, ela está embranhada, não é? Ela está no dia a dia. E eu acho que esta dinâmica é tão gira e tem ajudado tanta resolução de problemas que as pessoas não têm ideia, às vezes, deste ambiente informal. O quão benéfico isso pode ser. Agora, claro, quando tens de estar formal, estás formal. Isto é uma questão tudo de equilíbrio. Lá está, o eterno equilíbrio que nunca é 100% alcançado. Em todo. Todo. Porque se for, depois também não tem piada. Porque tu não vais à procura do ter mais. Mas que é realmente esta balança. E eu quero, para os meus diretores prestarem o melhor serviço a Garcias e serem mais comprometidos, eles têm que estar bem. Com eles próprios, com as suas famílias, com os seus amigos. Têm que estar bem pessoalmente, cabeça aberta para o interior. E para eles estarem assim, cada um há de ter as suas premissas, porque nós somos todos diferentes, não é? E todos valorizamos X coisas. Se eu puder dar a liberdade para contribuir um bocadinho mais para essa paz interior, a pessoa precisa de si mais cedo, tem um compromisso com o filho, o que quer que seja, tem uma terapia, tem o que quer que seja. Mas qual é o tema? Qual é o tema? Vão, não é? Podem ir. Qual é o tema? Chega às 4 da tarde, mas quê? Eu não trabalhar 2 horas até às 6 que vai fazer menos pior profissional. A seguir automaticamente as pessoas vão chegar a casa, vão ligar o computador e vão ver se está tudo ok. E dão tudo e dão tudo. Em compromisso, em dedicação, dão tudo dobro. Tenho encontrado, e este podcast também quer muito isso, encontrar também estes bons exemplos das flipas por aí fora espalhadas. Nós somos da mesma geração. Sim, eu vou fazer 38 agora em agosto. Pronto, somos exatamente da mesma idade. Não se pergunta às senhoras as idades, mas somos da mesma geração e eu sinto que vou encontrando isso. Mais da nossa geração, dessa vontade, quer dizer, descontração. E depois tu tens aquilo que tu dizes, aquilo que recebes em dobro, as pessoas estarem plenas, não é? Portanto, todos nós temos filhos, temos consultas dos filhos, temos as escolas, temos as festas, temos diversos. Depois, o ano passado tinhas não sei quantas greves, as escolas também dificultaram na tua vida, sem dúvida. Portanto, esse lado de liderança é muito importante. Acho que a liderança também já falavas de ouvir, e é comunicar esse lado de comunicação hoje em dia. O que é que se pede a um líder? Pondo de fora, olhando para a Filipa e para os líderes do mundo hoje, o que é que se pede a um líder? Olha, eu acho que há uma palavra que eu gosto muito de usar e que eu acho que falta não só aos líderes como à sociedade, pelo menos portuguesa em geral, que é a humildade. Achas que falta humildade? Acho que falta humildade às pessoas. Porque as pessoas, quando eu te falo humildade, e eu acho que o português interpreta a humildade como o coitadinho, aquele humilde coitadinho que diz que sim a tudo ou que não sei o quê, e eu não interpretar assim. Para mim, humildade é eu ser humilde o suficiente enquanto líder, se for preciso à frente da minha equipa que eu lidero, de reconhecer o meu erro. Mas quantos erros é que eu faço? Vários. E pedes? Eu peço desculpa. Às vezes até estou num dia mau. Falo mal para uma pessoa, falo mal, sei lá, um bocado mais agressiva, sei lá, não estou no meu dia, não é? Não estou no meu dia. E depois reconheço, realmente que exagero, parvoíce, não devia ter falado assim. Vais lá e dizes... E digo, olha, desculpa lá, não estava no meu dia. Exagerei, desculpa lá, depois ferei a cabeça, apercebi-me. Mas qual é o erro? Qual é o problema disto? Qual é o problema? Achas que há falta dessa humildade? Completamente. Acho e que a ambição? Olha, eu ambição correlaciono muito a ambição positiva com a audácia. Eu também gosto muito da palavra audácia.
que é uma palavra que não se usa muito. Pois não, em Portugal não se usa. Não se usa muito em Portugal. Porque eu acho que a audácia é uma ambição positiva, é uma coragem positiva. Sim, há missão desmedida depois, não é? Sim, não é essa que eu... Há os equilíbrios, não é? Pronto, é um bocadinho isso, não é? E depois cada um tem o seu nível, não é? E interpreta da forma que cada um interpretar, que é para mim, pode não ser para ti. Eu acho que a audácia é um bocadinho aquela ousadia, não é? De seres mais, de andares para a frente, que nem toda a gente tem. Às vezes as pessoas ficam Sendo mais corriqueiro lata, ter lata. Talvez, mas uma lata equilibrada. Certo. Mas uma lata não é desmedida, dizer tudo o que Agora pensas, vou nem dizer, pronto, não desproporciona. Certo. Um bocado de coragem. Eu associo a coragem. Eu acho que os líderes têm que ter uma grande dose de coragem. Para tomar essa decisão, seja qual for, tens de ser corajoso, porque nunca ninguém sabe bem se isto vai correr bem ou vai correr mal. Olha, Se corre bem. se corre bem, não é? E tu Mas tens que ter... e nisso ia dizer, achas que os líderes têm a parte do e corre mal ou e corre bem primeiro? Epá, depende Tu vais do cruzar. perfil. A maioria dos líderes bem-sucedidos, na minha opinião, bem-sucedidos, que eu vejo, veio o copo meio cheio. Eu acho que o otimismo é tão importante. Se tu não estás otimista e não passas isso para a tua equipa, o que é que a tua equipa vai pensar? Isto acabou. Vai ter receio Se em tu cada passas decisão. pessimismo para a tua equipa, vai tudo para o chão, para casa, vai tudo no chão. Cara no chão, para casa. Horrível isso. E tu fomenta tudo, em várias entrevistas, falas de criatividade e inovação. E tu fomentas a possibilidade de errarem na tua equipa? Como é que vocês encaram? Olha, giro, se tens falado nisso. Vou criar uma rúbrica também agora. Ainda ontem recebi a imagem da Raquel, chamada Mistake of the Month. Ou seja, eu faço reportes mensais com todos os departamentos e no final de cada reporte eu quero que eles me tragam o erro do mês dentro do departamento. Portanto, eu quero exatamente que eles conversem com a equipa deles, 10 minutos, antes de vir falar comigo, e que definam, que escolham um dos erros do mês. Porque de certeza cometeram vários. Certo. Uma má decisão, alguém que falou mal para alguém que foi indrominado por alguém que indrominou alguém, sei lá. O que quer que seja no dia-a-dia que acontece. E eu quero que os diretores tragam qual foi o erro do mês do marketing. Para eu também me aperceber e ficar mais com estas sensações na ponta dos dedos. Porque eu não estou lá todos os dias, ao lado dos departamentos. Portanto, eu percebo microscopicamente do que acontece no dia-a-dia de um departamento. E eu também quero saber o que é que eles identificam como O erro aprende. Claro. É aí que Pensa se que... aprende. Claro. Senão para que é que serve? Para tu te ficares a martirizar? Certo. Nem pensar. Tu tens de dar a volta por cima. Não vejo sequer as coisas de outra maneira. Nunca vi. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Não é um erro, mas foi uma coisa muito marcante. Quando o meu pai faleceu, no minuto, eu chorei 5 minutos, eu já disse isto numa entrevista, por das verdades. Eu chorei 5 minutos e no minuto a seguir liguei para os diretores todos da Garcias e queria todos lá de passar 2 horas. Porquê? Sempre que ir para a frente. Não há hipótese nenhuma. Não há- Nunca me passou pela cabeça que a Garcias não fosse ficar, não fosse avançar. Nunca. Nem nunca ficaste num processo de tenho ou não capacidade para assumir? Pá, tive os meus dias. Chorei Pensaste, muito, chorei como é muito. que isto vai correr? Ah, sim. Nas decisões mais difíceis. Eu mandei pessoas embora. Difícil. Eu li uma coisa curiosa que o teu pai ainda lá estava e que te colocou a despedir uma pessoa. Ai, péssimo. Foi logo no meu segundo dia de trabalho. E é pior. Eu já Foi o o tive que ensinamento. fazer, eu acho que é das piores coisas que há. Mas foi o maior ensinamento que ele me deu desde cedo. E ele disse-me, porque eu chorei imenso depois, que foi horroroso, né? Nem me lembro já o que é que disse, mas fiquei roxa, não é? Tudo. Depois cheguei ao gabinete dele e disse-lhe, "Pá, como é que é possível? Isto é horroroso, isto é um processo horrível." E ele diz-me assim, ainda bem, porque é a pior coisa que vais fazer na tua vida, por isso tens de começar cedo. E isso foi a primeira grande aprendizagem que me Ganhar fez calma. ter. Frieza. Porque a gestão de pessoas é difícil e tu vais ter que ser muitas vezes ótima pessoa, ótima compincha, ótima líder, mas vais ter que ser muitas vezes fria e vais ter que ter a capacidade de tomar a decisão difícil e vais ter que comunicar isso às pessoas olhos nos olhos. Isso é muito duro, porque as pessoas vão chorar. Os olhos é importante por uma questão de respeito e a Isso dignidade. para mim é fundamental. Todas as pessoas que eu tive que dispensar difíceis, dispensei eu e o Sérgio, os dois, lado a lado. Olhos nos olhos, olha, isto não vai dar. Correu bem? Não. Não correu bem, não fez o fim, faz- não deu, não é estratégico para a Garcias a continuidade do que seja do seu perfil, o que quer que seja. Agradeço imenso. Adiar um problema é sempre Não, nem criar pensar. um maior problema. Falavas há pouco da frieza que é preciso um líder ter nos momentos difíceis, dizer a uma pessoa que não pode continuar na sua empresa, e também a frieza de que há pouco perguntava-te se ouves não, tens que dizer não a projetos, também é um momento importante na liderança?
projetos que te apresentem? Sim, é assim. E às vezes, e dizer não a mim mesma. Sou honesta. Eu sou um bocadinho, às vezes, sonhadora. Isso é algo que eu tenho que trabalhar um bocadinho. Pés na terra, às vezes. Exato. Tenho que me pôr a mim própria na terra. E nisso o meu marido é ótimo. Nisso ele é ótimo porque eu, quando sonho muito alto ou um bocadinho à frente do meu tempo, ele puxa-me cá para baixo e dá-me um banho de realidade. E, portanto, complementamos muito nesse aspecto. O que me faz muito bem, porque realmente faz-me, calma. Para eu chegar aí daqui a 2 anos, portanto, fazer o que eu quero, o meu sonho tornar-se real daqui a 2 anos, eu primeiro tenho que fazer isto e isto, porque a Garcia ainda não está preparada para esse sonho e para a preparar ainda tenho que fazer este e este básico. E isso é bom. Portanto eu própria ter essa complementaridade de quem está lado a lado comigo no dia-a-dia ajuda-me muito. Porque realmente, eu digo isto muito nas minhas gerações, o meu sonho era a Garcias poder entregar e o cliente receber uma mensagem, etc. Ponho cenários hipotéticos e depois às vezes até a direção a dizer, calma, isso é um bocado à frente, ninguém em Portugal faz isso, ou então isso para aí, lá está. Nós temos que perceber que eu herdei uma empresa com 4 décadas, mas com uma infraestrutura interna muito fragilizada, porque a visão anterior era muito comercial, era muito crescer comercialmente, mas depois internamente a nossa infraestrutura estava um bocadinho deficitária e tem sido muito esse o foco do nosso investimento de há 3 anos para cá. Dotar essa infraestrutura. Capacidade interna, melhorar, profissionalizar, mudar processos. Temos a Kaizen connosco durante este ano 2024, está a ser um investimento enorme e super exigente de tempo para as pessoas que trabalham, mas estamos a dar uma volta brutal à logística da Garcias. Tudo isto demora o seu tempo, pois nada disto leva 1 semana ou 2. Isto depois mudar processos, mudar pessoas. Essa vontade de acontecer, fazer acontecer. E eu tenho muita vontade de ver a coisa rápida a acontecer, não é? Portanto, às vezes também espicaço um bocadinho a malta a dizer, vamos embora, isto já devia estar a acontecer ao mesmo, mas que eu não quero esperar pelas feiras, eu não quero esperar. A pressão dos prazos, de ultrapassar os prazos. Aquela pressão positiva, e que eu acho que é positiva e que a malta encara como de forma positiva. Mas é isso, eu tenho controlado um bocadinho, trazer os meus pés um bocadinho mais assentes na terra e depois passa-me um bocadinho esses devaneios sonhadores e depois aí eu volto a fazer os meus rascunhos de 1, 2, 3, prioridades e como chegar até lá. E quando há pouco falávamos também da questão falávamos do machismo e depois não fomos para o outro lado, mas para voltar a esse tema, que eu acho que é um tema importante. Eu tenho 2 filhas, eu acho que o mundo é das mulheres, inevitavelmente, Sim. E há pouco falavas da sensibilidade. Estás num setor muito específico, da bebida, do vinho, aquilo que me dizias de tal machismo que ainda ou que começa a ser esbatido nesse setor. Sentiste esse impacto de seres uma mulher líder? Olha, dentro e fora. Certo. Assim, como eu te dizia, no início senti alguns olhares e alguns pensamentos ligados a olhares que tu te apercebes, mas eu acho que consegui ultrapassar isso porque eu mostrei desde cedo que eu estava lá para construir. Eu não estava lá só para ser o apelido, eu estava lá para fazer mais do que isso. E eu acho que isso ficou super visível logo nas primeiras conversas que eu fui tendo com as pessoas com quem me fui cruzando e no caminho que fui fazendo. Nas minhas perguntas indiscretas, que às vezes não eram assim tão bem aceites para as pessoas que já lá estavam há 20 ou 25 anos, não é? Porque existem, antigamente era o formato, as pessoas estavam uma vida inteira numa organização e eu comecei de repente miúda a fazer, mas porquê que isto é feito assim, não é feito ao contrário? É que ao contrário era muito mais barato, era muito mais rápido. Oi? Não é? A resposta sempre foi assim. E a resposta sempre foi assim. E eu nunca me contentei, completamente. Eu nunca me contentei, depois ia ao gabinete do meu pai, mas não pode ser, porque isto, porque ele já viu, demora o dobro do tempo. E ele às vezes dizia-me, numas vezes dizia-me até, olha, podes ter razão, testa e vê o que é que acontece. E noutras vezes, quando não concordava, dizia, pois, mas não é assim, ou porque já tentámos e não deu, ou porque não é o tempo para fazer essa mudança, ou porque não é a cultura da Garcias, não é isso, o que quer que seja. E eu também fui aprendendo o que é a cultura da Garcias, quais é que podem ser as prioridades, o que é que faz sentido mexer ou não, escolher as batalhas, é algo que eu tenho feito muito. Não vamos às guerras todas de uma vez só. É impossível, portanto vamos a uma batalha de cada vez. Eu tenho desenhado, mapeado na minha cabeça completamente qual é a ordem das batalhas a que eu quero ir. Quando risco uma, aparece logo outra. Isso está muito definido na minha cabeça. Isso só na minha cabeça. Eu tento pôr um papel e depois não consigo. Mas tenho isso muito bem mapeado na minha cabeça. E esta parte do ser mulher, eu nunca senti muito... Eu se calhar, o ser mulher e homem é um bocadinho o homem a olhar para ti. Não digo como um... Primeiro é o ser a miúda, o ter 20 e tal anos, ser a filha do patrão e ser a mulher. São logo 3 ingredientes. Levaste logo tudo. Levo logo com a receita completa. Depois num setor,
muito tradicionalmente masculino. O meu pai também protegeu um bocadinho aí, sabes? O meu pai só me mandava aos clientes que ele sabia que iam ter capacidade para me aceitar, entre aspas. Epá, percebes o que eu quero dizer, não é? Pronto, protegeu-me um bocadinho. Sim, mas depois quando o teu pai esse aspecto. não está... Mas quando o meu pai não está, está o meu marido. Ok. E o meu marido foi como um segundo filho, um terceiro filho, que tem meu irmão, para o meu pai. E os dois também E eles fizeram... E o meu pai sempre levou o Sérgio para os clientes onde não me queria levar a mim. E, portanto, estavam, digamos, tudo tinham esse caminho preparado. Sim. E tive as minhas... tive que pôr pessoas no sítio. Isso é o caminho, não é? Faz-te ensinar. As pessoas que são desagradáveis, que não sabem estar. Mas tu tens que ter força para pôr as pessoas no sítio. Que é uma coisa que eu acho que poucas mulheres têm a coragem, às vezes, para dizer algumas coisas. Se exige muito mais às mulheres do que aos homens. Olha, eu não sou feminista. Eu acho que, eu acima de tudo, acho que todos devemos procurar qualificações e competência e compromisso e vontade, que é uma coisa que infelizmente há pouco é vontade, seja pouco for. E o que eu acho é... Eu acho que nós partimos, se calhar, um bocadinho em desvantagem por termos que ser perfeitas em tudo, não é? Certo. Temos que ser ótimas mães, ótimas mulheres, ótimas irmãs, ótimas filhas, ótimas tias, sobrinhas, profissionais. Não existe tanto não há essa pressão. Não há essa espera de exigência de serem melhor, conseguirem fazer bem em todo lado. Não há, isso é muito mais associado às mulheres, por culpa nossa. Porque nós, como queremos ser boas em tudo e cumprir tudo, e depois obrigamos-nos todas umas às outras a querer fazer isso. E os homens, atenção, eu acho que nós somos as principais culpadas de querermos ser ótimas. Porque nós, desde cedo, pelo menos tens aquela coisa, não é? Porque lá está, nós somos, se calhar, a nossa geração é a primeira geração a ter um trabalho, portanto, de forma global, como mulheres, a ter um trabalho igual aos homens, mas depois somos mães, que só nós é que podemos ser, somos emocionais e, portanto, alguma parte da família só precisa dessa emocionalidade, dessa emoção, e, portanto, nós é que recorremos a nós. Porque nós é que pensamos nas férias, porque nós é que organizamos a casa, nós é que fazemos as compras, nós é que fazemos a comida, por isso é que sabemos que ingredientes é que é preciso. E há pouca essa tarefa. Ao mesmo tempo queres continuar a ter amigas, porque os homens têm tempo para o paddle, têm tempo para os amigos, mas nós não devemos ter porque dar as nossas risadas e beber os nossos copos, que é mesmo assim. Mas por que não? Porquê é que não devemos fazer viagens com as nossas amigas? Eu aprendi uma coisa gira. Eu fiz uma talk na Comporta da agora muito gira, a última edição, com a Ana Aria. E a Ana Aria dizia uma coisa super gira, que era: eu tento falhar só num campo de cada vez. Porque assim, vamos sempre falhar em algum. Certo. Percebes? Vamos sempre falhar em algum. Pá, se eu estou a falhar como amiga, ao menos tento cumprir como mãe, esposa, filha e tia. Se eu falho como esposa, ao menos tento cumprir nos outros todos. Ou seja, tentar falhar só num de cada vez. E está tudo bem. Eu acho que a questão é, nós pomos uma pressão brutal em nós. E nós, mulheres, temos que aliviar isso. Temos que aceitar que o dia só tem 24 horas. Nunca nada vai correr como nós planeamos do início ao fim. Que é a vida. Temos que lidar e ter essa agilidade, e acho que no geral as mulheres têm a agilidade e a adaptabilidade. Tal improviso tão português também. Exatamente, de se adaptar. E principalmente aceitar que as coisas não são perfeitas. Está tudo bem. Chegar ao fim do dia e dizer, tudo certo, amanhã não consegui ir à ginástica, pronto, vou amanhã. Não consegui jantar com o meu marido, então olha, este fim de semana vou preparar aqui uma coisa mesmo porreira. Não consegui estudar com os putos, então sábado das 6 às 7 vou estudar com os putos. A corrigir. Está tudo bem, corrigir. Só ter essa... Não perder essa esperança, não é? Ter essa capacidade de se reinventar. Está tudo certo. Está tudo certo. Falar em reinventar, estás num setor que é um setor que toca a todos. Eu há pouco dizia, na introdução que te fazia, acho que poucas pessoas não se cruzaram com os teus produtos, não consumiram. As bebidas no geral. Muito emocional. Como é o setor das bebidas e do vinho e os múltiplos setores onde tu tocas hoje em dia? Como é que tu vês este setor? Olha, o setor dos vinhos e das bebidas é um setor muito emocional. Portanto, eu acho que são muito diferentes. O vinho, porque somos produtores, não é? E porque temos isso nas nossas veias, os portugueses. Portanto, para nós é muito emocional, é muito tradicional. Portanto, nós sempre vivemos com o vinho às nossas mesas. Ao almoço e ao jantar. Ao almoço, ao jantar, nos momentos de Natal, na Páscoa. Sempre foi brindes, sinónimo de festa, de felicidade, de celebração, de presentes, de momentos especiais. Faz anos a tua filha, toma lá um Vintage de 2021. Portanto, sempre foi uma coisa muito intrínseco na nossa cultura. Isso é bom, porque nós somos, como portugueses, nós bebemos um bocadinho de vinhos estrangeiros, mas nós bebemos muito português. Eu acho que isso é protecionismo. É muito residual. E eu acho que isso é um protecionismo ótimo. O nosso vinho é bom. Porque o nosso vinho é excelente.
e nós temos uma ótima relação qualidade-preço. E qualquer pessoa que viaja um bocadinho e que tenha alguma noção do que é pagar um vinho num restaurante em Espanha, em Itália, em França, Espanha. etc., sente completamente. Muito difícil chegar na qualidade do nosso. O rácio preço-qualidade que tu pagas em Portugal por um vinho, na minha opinião, é muito superior à qualidade pelo mesmo preço que pagas em qualquer outro país. E não é só a inflação, é a qualidade dos produtos em si, ok? Na minha modesta opinião. E, portanto, eu acho que nós somos, e bem, protecionistas do nosso produto, e acho que devemos continuar a ser. Também temos que abrir os olhos para o que há no vizinho, no vinho e em qualquer outro. Temos que ser pessoas que gostamos de viajar, vamos Estás viajar. sempre atenta ao que se passa Sim. na tua concorrência? Eu viajo bastante assim que posso. Eu adoro viajar, pessoalmente e profissionalmente. Eu já tenho as minhas viagens 25 todas programadas, umas até já marcadas, outras programadas na minha cabeça. E vou marcando também de acordo com ou mercados que eu não conheço, mas Queres ir alguém lá? falou que está na moda, está a arrebitar. Olha, quero ir a esta capital, quero conhecer, quero andar na rua, quero ir aos restaurantes, quero ir às garrafeiras, quero ir aos supermercados, perceber as prateleiras. E gosto muito, tem aquele defeito, não é? De fabrico, de entro num bar, a primeira coisa que eu vejo é a garrafeira. Não vejo mais nada, Direto. vejo a garrafeira. Dão uma carta de vinhos, nem vejo comidas. A primeira coisa que eu vejo é a carta de vinhos. Mas isso é o business, não é? Portanto, eu acho que isso é qualquer pessoa que trabalhe no outro setor, acho que vai ter muito essa chamada de atenção. O espirituoso é muito mais associado ao lifestyle, não é? Portanto, É o diferente. momento da celebração mais noturna, ou mesmo de festa diurna, mas uma celebração diferente, se calhar menos conservadora, menos tradicional, e mais multiusos e O portanto... grande tempo é no verão? Sim, a época mais alta para nós de faturação é o verão e depois é o Natal. Sim. Ok, portanto, isto inverteu em 17, 18. Até 2017 o nosso momento mais alto de faturação era o Natal e depois o verão. Inverteu também porque a nossa estratégia de ir muito mais para a Horeca e muito mais para os mercados de turismo, como inverteu nessa altura, E deram tipicamente sentir um salto. tinha que haver o verão, tinha que ser o verão como a nossa época principal. Portanto, nós lidamos muito com as multinacionais principais de bebidas, portanto, estamos muito próximos das tendências mundiais das bebidas e do que eles querem lançar e do que eles acreditam que também é o futuro. E por acaso é engraçado que ainda agora a Diageo convidam-me em setembro para participar numa reunião onde eles vão ter os CEOs de vários países, exatamente onde o tópico deles vai ser discutir também o futuro das bebidas, não é? Qual é o enquadramento do futuro das bebidas, e eu vou representar Portugal e aqui o sul da Europa e fiquei muito contente com esse convite, é um orgulho imenso. E o que é que tu vais lá dizer sobre o futuro das bebidas? Vou partilhar Se a é que nos experiência... podes dizer. Sim, olha, vou partilhar a experiência de Portugal e da Europa, portanto vou também um bocadinho informar e pesquisar dados sobre isso, porque vou falar um bocadinho pela Europa como um todo, e qual é o caminho que eu acho, quais são as tendências que eu acho que vão resultar ou não na Southern Europe, não é? Europa do Sul, e na Europa do Norte, porque somos consumidores e formas de consumir distintos, não é? Tipicamente, logo pelo tempo, muda muita coisa, não é? Pela metodologia, como é fácil compreender. E vou dar a minha visão de como líder de uma empresa que tanto com história, mas que nós queremos que tenha muitos anos de futuro, o que é que eu acho que vai ser o futuro também do consumidor e como é que vai ser o próximo dono do restaurante, o próximo dono da garrafeira, que isto com a geração vai mudar muita coisa, não é? Portanto, o típico dono de restaurante hoje com 60 anos tem comportamentos que se o seu filho assumir o restaurante não Vai vai ser ter. diferente, portanto vai ter. Não vai ter. Ver Garcias vai Não vai mudar. ter. Estamos a estudar. Nós pensamos muito sobre qual é o vendedor do futuro. Nós temos 65 vendedores comerciais, não é? Gestores de cliente. Qual é que vai ser o papel deles daqui a 10 anos? Vai ser o bater porta a porta como é hoje? Hoje no mundo Não sei. cada vez mais global. Eu acho que vai ter que sempre ser um porta a porta, Certo. porque nós somos relacionais, nós somos relação e este produto é relacional. Mas se calhar podemos procurar outras formas de o fazer, de chegar ao cliente. Podemos segmentar. Estes gestores de cliente vão se transformar mais em consultores de cliente, dar uma approach muito mais de ajuda ao cliente, perceber qual é a marca certa no cliente certo. Em vez de só chegar e escrever uma caixa de vinho, uma caixa de whisky, uma caixa de gin, uma caixa de... Quando dizem que vocês são relacionais, quer dizer, nós associamos a bebida a relações. Exatamente. Uma pessoa pode beber sozinha, não tem nada contra quem bebe sozinho. Mas na grande Mas não é a maioria mesma- não é a mesma coisa. convívio. É em convívio, na grande A maioria. pessoa gosta de receber a pessoa, independente de ir ao restaurante ou em casa, Claro. abrir a sua garrafa de É vinho. um sinónimo para nós de convívio, de festa, de celebração, o brinde, não é? É um momento do brinde. Estás a festejar os teus amigos, estar com os teus amigos, estás a festejar a tua família, o teu aniversário, o que quer que seja que o teu novo emprego, estás a celebrar. Estás a celebrar e o momento de celebração é com um brinde, não é? É com uma bebida, não é? Tipicamente o vinho ou uma espirituosa, quer qual seja o momento que estejas a passar. E, portanto, eu gosto muito deste negócio, sempre vivi no negócio, sempre vi o meu avô e o meu pai, portanto, também tenho uma grande dose deste sempre a viver sobre isto, é o que eu penso um bocadinho. Isso é um sonho de família. Meus filhos.
Sabes que... Estás com o teu marido também Sim. E os teus filhos, achas que vão pegar no negócio depois? Olha, os meus filhos, quando nos vêm os dois a beber vinho, às vezes vamos almoçar todos, e não quero dizer que eu beba sempre com o Sérgio, porque também temos os nossos dias em que não nos aparece. Natural. Mas quando às vezes pedimos ou bebemos em casa, eles já pedem para cheirar, pelo menos. Que ideia que eles têm? Eles vão fazer 7. Pronto, ok. Portanto, pedem para cheirar. Eu acho que é aquela curiosidade do... Eles sabem que nós trabalhamos garrafas, não é? Há garrafas em casa a circular, eles veem fotografias de nós em provas, portanto é normal, perguntam coisas. Faz parte do vosso... Já têm uma Você conversa, compreendem isso, já foram a Garcias, vão aos armazéns, eu tento sempre 2 ou 3 vezes por ano eles venham a conhecer os seus escritórios, também acho que é bom eles olharem e perceberem, olha aqui que o pai e a mãe trabalham, eles vêm-nos a viajar muito, nós viajamos bastante e portanto mostramos fotografias, olha, fui à delegação da Madeira, está aqui a mãe e o pai, com o Norberto, que eles depois vão conhecendo os nomes dos principais que nós vamos falando diariamente, porque estamos em casa e falamos sobre as pessoas, e é engraçado, eles já associam muito a um estilo familiar, não é? Quando às vezes estamos, sei lá, ao almoço ou ao jantar, então o Norberto não vem almoçar hoje connosco? Não, o Norberto deve estar na Madeira, que é o nosso time líder da Madeira, mas há muito, portanto eles fazem já esta familiaridade, não é? Portanto esta mistura, que foi um bocadinho o que eu vi o meu pai fazer também, e isso decorre vais passando essa... da nossa vida, inconscientemente, eu acho. Isso decorre, depois nós passamos férias ali perto da Comporta, como temos a Garrafeira da Comporta, naturalmente eu e o Sérgio passamos lá muito, e eles também estão lá e vêm e percebem-se do negócio e como é que se faz e como é que não se faz e fazem muitas questões e é giro. Não sei se vai passar pela vida deles ou não a Garcias, há de ser uma escolha inteiramente deles e do que essencialmente os fizer felizes, que isso para mim é o principal, e o futuro também nunca se sabe o dia da manhã, portanto vamos ver como é que as coisas vão rolando. O tempo voa, Sim. o nosso tempo voou. 2 ou 3 questões, 2 questões que ainda te queria deixar. O José Germano de Sousa, o presidente agora da Associação Certo. Familiares, Familiares, sempre, que dá uma entrevista muito interessante à revista Eco. Ele dizia, e cito, que as empresas familiares são mais imunes às crises. Concordas? Eu acho que as empresas familiares têm uma resiliência brutal. Quando estão bem, quando as bases são fortes. Porque uma empresa familiar é muito perigosa se as bases da família não estiverem todas coordenadas. Portanto, eu já vivi momentos familiares difíceis, portanto, tenho uma situação familiar, o meu pai e a minha tia não se dão e não se falavam há muitos anos, exatamente por desentendimentos também ao nível da Garcias, e portanto assisti em primeira mão a uma crise familiar, digamos assim, também motivado pelo negócio. E depois é preciso proteger a empresa e o negócio. Exatamente, e foi isso que eu vi o meu pai fazer. Portanto, todo o caminho que a Garcias percorreu foi nesse sentido. Eu tenho um irmão e, portanto, no momento do desaparecimento do meu pai, naturalmente, a Garcias foi dividida por mim e pelo meu irmão, a par do restante da herança. O meu irmão e eu somos pessoas diferentes e sabíamos que queríamos traçar caminhos diferentes. Portanto, o meu irmão sempre teve a clareza que a Garcias não fazia parte do caminho dele. Porque não tem esse perfil, porque não quer, porque não associa a Garcias a ele, o que quer que seja. E conseguimos ser frios o suficiente para chegar ao entendimento em que eu disse, eu quero comprar, e ele disse, tudo bem, eu quero vender. E isto foi um achado. Não é uma sorte, que a sorte constrói-se. Isto é um achado. Eu também tinha feito uma promessa ao meu pai, o meu irmão também já estava na Garcias antes de nós, e eu tinha feito uma promessa ao meu pai que nunca me ia zangar com o meu irmão por €1, 100 ou 1 milhão. E queria honrar, e fiz tudo para honrar e consegui com a maior tranquilidade, porque o meu irmão também teve uma postura super correta e honrada. A primeira palavra que nós falamos. Neste comportamento, nesta situação toda. E então chegámos a um acordo e o João saiu e seguiu a vida dele, que era o que ele queria, e eu fiquei e estou a seguir a minha vida, que era também o que eu queria. E acima de tudo, continuamos a almoçar juntos todos os domingos, que é isso que nós preservamos. Temos uma família a cuidar e temos os meus filhos e hei de ter sobrinhos, e é isso que se leva desta vida. E por isso, para mim, sempre foi o mais importante, fazer as coisas da forma mais harmoniosa possível, para que pudéssemos todos os domingos continuar a almoçar e a passar umas horas a dar umas risadas de forma livre, aberta e sem constrangimentos familiares. E por isso é que eu volto à pergunta. Eu acho que as bases têm que estar super retas, tem que estar tudo muito bem explicado. Eu na Garcias, como sou 100% dona da Garcias, não tenho tanto esse tema já, pode ser depois de sucessão daqui a uns anos mais tarde, mas tenho conhecido algumas crises familiares e dou os parabéns às empresas que têm então muitas gerações, que isso então é mais complexo. As empresas que têm muitas gerações a trabalhar juntas
tem que realmente haver a frieza, outra vez, de criar um bom protocolo, de se protegerem, de se aconselharem bem, para que fique tudo claro. Porque basta haver um mal-estar, que o mal-estar emocional cria-se um mal-estar profissional. Pode levar a destruir a empresa. Completamente. E há muitos exemplos disso, infelizmente. O processo de sucessão é sempre um processo É complexo. um processo duro. E por isso é que eu concordo que nós somos mais imunes, porque, por um lado, se conseguires ultrapassar esta fase, tornas-te tão resiliente e tornas as pessoas tão resilientes por um processo bem feito, claro, honesto e feito com profissionalismo, que eu acho que realmente, a partir daí, tu ultrapassas qualquer crise. Porque tens essa união logo de início, na minha ótica. Perfeito. Filipe, obrigadíssimo. Eu acho que é Obrigada, eu. muito valioso que nos trazes aqui. O Isso Corre Bem vai correndo, pelo menos. Ficámos, eu acho que é claro para todos. Obrigado pelo teu testemunho. Boa sorte para os desafios Obrigada. enormes que tens em mãos e que, pela energia que passas, naturalmente, que eu acho que não é só a sorte que constrói-se, eu acho que está sempre mais perto de acontecer. Sim, obrigadíssima. Obrigado. Foi um gosto. Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Grandes inovações têm tudo para correr mal, mas e se correm bem? Na Nissan gostamos dessas duas palavras que desafiam convencionalismos. E se criarmos um carro que reimagina a condução 100% elétrica? E se conseguirmos uma autonomia até 536 km e uma extraordinária potência com tração às 4 rodas e Force? E se marcar um test drive para experimentar o emocionante Nissan Ariya? Tem tudo para correr bem. Nissan, Defy Ordinary.